Suas plantas estão sofrendo com a intensidade do calor, estão ficando com as folhas secas, folhas amareladas, folhas queimadas com manchas amarronzadas? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você 5 dicas para você recuperar suas plantas e você vai conseguir, na verdade, aproveitar essa época para ter um ótimo crescimento, um bom desenvolvimento das suas plantas. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como que isso é possível. Nós praticamente no mundo inteiro estamos sofrendo com essa alta onda de calor que está acontecendo basicamente devido ao efeito estufa. Para quem não sabe, o efeito estufa ele é causado pelo acúmulo de gás carbônico na atmosfera, onde os raios ultravioleta eles batem nessa camada de gás carbônico e voltam para a superfície do planeta, causando esse excesso de aquecimento. Existem várias pesquisas que demonstram que a partir de 2019 para cá, 2023, tem aumentado em média 1 grau a temperatura por ano. Então a gente está com uma alta tendência de aumentar a temperatura ambiente. Portanto, é extremamente importante você saber lidar com essa situação para poder aproveitar isso como oportunidade para o desenvolvimento das suas plantas, fortificação delas e para evitar queimaduras e até morte da sua planta. Esse é um evento natural, que é o efeito estufa, mas infelizmente é acelerado devido à poluição. E existem também especialistas que vêm mostrado para a gente que a gente está um efeito de domo aqui no Brasil, onde tem essa redoma de calor, que é uma massa de alta pressão que retém essa quantidade de gás carbônico que reflete esse raio ultravioleta para aquecer a superfície do planeta. Como vocês sabem, as plantas elas são responsáveis por sequestrar esse gás carbônico da atmosfera através do processo de fotossíntese para assim produzir o seu próprio alimento, o açúcar, e gerar o seu desenvolvimento. Márcio, mas como que eu consigo desenvolver a minha planta bem, fortalecer ela e fazer ela crescer com esse calor tão exacerbado, tão exagerado? Como que eu consigo fazer ela crescer e como que eu evito ela de queimar as folhas? Olha, esse vídeo aqui é especialmente para você que está começando a cultivar plantas na sua casa, não sabe mais o que fazer com esse excesso dessa onda de calor. Se nós, seres humanos, estamos sofrendo, as plantas também estão sofrendo também com esse excesso de calor. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para você não perder nenhuma dica. A primeira coisa que você tem que observar é que o que acontece com o solo das nossas plantas. Por que eu falo que é possível você aproveitar essa situação para o desenvolvimento das nossas plantas? Nós agora estamos no verão. É a época onde a seiva da planta está mais nas folhas, nos galhos da planta do que na raiz. Portanto, essa alta temperatura ela ajuda para aumentar a quantidade de processos de reações químicas do solo da sua planta. Consequentemente, vai acontecer o processo de erosão também devido ao sol, que vai liberar esses minerais e esses nutrientes para sua planta com mais facilidade. Mas é claro que você tem que cuidar da forma correta da sua planta, pois senão, mesmo assim, ela pode sofrer com grande intensidade do calor e pode vir a murchar ou até vir a morrer nos piores casos aí. Primeira coisa que você deve observar é ver o local da sua planta e ver como que está afetando o resultado da sua planta. Se for uma planta móvel, o ideal é você colocar essa planta num local mais fresco, que pegue menos quantidade de horas de sol por dia, pois assim ela vai fazer menos fotossíntese, vai transpirar menos e vai ter um ressecamento menor. Além disso, tem um menor risco de queimar as folhas da sua planta. Márcio, mas é aquelas plantas que estão fixas, que eu não consigo trocar essas plantas de lugar. O ideal é você comprar uma espécie de tela. Até tem sombrite também, um material bem com vários furinhos, como se fosse uma tela mesmo. Ele é geralmente preto, mas tem de outras cores, onde ele vai reduzir a incidência solar na sua planta. Então você consegue encontrar isso até na internet. Se você for num horto perto da sua casa, você vai verificar que eles utilizam esse tipo de material para ter um menor desgaste térmico, das plantas. Outra coisa que você pode fazer também está relacionado à hidratação das suas plantas. Nessa época agora, como está tendo muito calor, o ideal é você regar suas plantas uma vez na parte da manhã, antes do sol esquentar, de 7 até as 8 horas da manhã, e outra vez no final da tarde, molhando tanto o substrato como as folhas das plantas. Não adianta molhar a planta meio-dia, a partir de 11 horas da manhã, porque os estômatos das suas plantas vão estar fechados
E essa água, ela vai se evaporar muito rapidamente, ou então pode até cozinhar as raízes da sua planta. E se você pulverizar água nas folhas da sua planta, vai acontecer um fenômeno onde as gotículas de água vão funcionar como lentes convergentes que vão convergir a luz solar para queimar as folhas da sua planta. Então, somente pulverize água nas folhas da sua planta, principalmente de 7 a 8 horas da manhã, ou então de 5 a 6 horas da tarde, pois assim vai ser o melhor horário para ela poder se hidratar e se desenvolver mais. Além disso, você vai ter essa vantagem da planta absorver esses nutrientes fornecidos pela aceleração das reações químicas no solo da sua planta, e ela vai desenvolver muito mais. Outra dica que está relacionada também à irrigação é utilizar água oxigenada 10 volumes, que é essa água que eu estou mostrando aqui para você. Aqui eu tenho um pulverizador, aqui eu coloquei 2 litros de água. O que você vai fazer? Você vai pegar esse pulverizador ou outro recipiente, tá? Para 2 litros de água, o que eu faço? Lembrando que a água oxigenada você compra com muita facilidade em hortos, floras, tá? Você vai pegar aqui a tampinha dela, para 2 litros, que é essa garrafa aqui, ó. Você vai colocar 6 tampinhas de água oxigenada, tá? Seis tampinhas. Mas o que tem a ver a água oxigenada e a hidratação e recuperação das minhas plantas? A água oxigenada, existem diversos estudos científicos que comprovam que a água oxigenada ela ajuda na hidratação das plantas através do processo de oxigenação. Portanto, aquela planta sua que está com as folhas ressecadas, está seca, está sofrendo muito com calor, está com dificuldade de se hidratar, a água oxigenada vai favorecer a hidratação da planta, tanto de forma foliar como pelo substrato também. O ideal é você borrifar nesses horários que eu falei para vocês, de 7 a 8 horas da manhã, ou então de 5 a 6 horas da tarde, com sol frio já. E você vai aplicar em todas as estruturas da sua planta e vai aplicar também bastante aqui, ó, no substrato. Você vai perceber já no segundo dia que a sua planta vai começar a apresentar melhoras, vai ficar mais hidratada e vai ficar mais confortável também. Outra coisa que você pode fazer é proteger a sua planta com um aparador do sol. O que é isso? Você pode pegar algum material, por exemplo, até papelão mesmo. Já viu que o papelão ele tem uma camada dupla, que tem ar no meio? Aquilo ali, o ar, é um dos melhores isolantes térmicos que você pode encontrar. Você pode pegar e utilizar esse papelão para proteger, para envolver a sua planta nos horários de maior intensidade solar e assim preservar ela desse calor excessivo e ela poder desenvolver e crescer muito mais. Outra coisa que é muito importante você aproveitar essa época do calor agora é você reforçar a adubação das suas plantas. Então o ideal é você favorecer utilizando material orgânico como esterco curtido de gado, de galinha, de cabrito, de vaca. Esterco curtido é aquele esterco que passou por um processo de secagem de 30 dias. Assim, você vai fornecer a microbiologia para o solo, que vai ser responsável por decompor aqueles nutrientes com mais velocidade para fornecer mais nutrientes para sua planta. Ela vai crescer, vai desenvolver, florescer e pode até frutificar muito mais. E se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários, eu quero, para me saber que você gostou desse vídeo aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você. Então aquele abraço aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Já deixa o like, compartilha e diz aqui pra mim o que você achou. Tchau, tchau!